Porque em condições naturais, eu acho que daria pro Botafogo. O Si não joga futebol, né, gente? A gente sabe disso. Mas quando eu falo condições naturais, se eu falo você chegar num lugar para disputar um mundial de clubes e você ter pelo menos um tempo para treinar, Sim. você não tá virado. O Botafogo jogou terça-feira 26 com o Palmeiras, uma final, a primeira. Aí, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado. 4 dias depois, jogou uma final mesmo, que foi contra a Libertadores, em outro país, a Argentina. Comemorou. Eu tava lá, eu vi. No dia seguinte eu não era ninguém, mas os caras estavam lá. Ninguém te contou, né? Ninguém me contou, eu vi. Você viu. Todo mundo comemorou, eu também. No dia seguinte, volta pro Brasil. Vai pro trio elétrico, que teve trio elétrico. Com toda a razão, tem que ter, pô, ganhou a Libertadores. Comemorou mais. No dia seguinte, treina, viaja pra Porto Alegre. Outra final, internacional, quarta-feira. Volta. Ganha. Volta. Volta pra cá, domingo, outra final, né? No estádio Newton Santos. Um calor danado. Ganha o título. De noite, comemora mais um pouquinho. Eu vi, eu tava. Depois, pega o avião no mesmo dia e vai para Doha. 20 horas depois, com um fuso de 6 horas, chega lá no dia seguinte, só segunda noite. Na terça treina, na quarta joga. Pô... Não, você esqueceu de falar um negócio que é importante. Pararam em Marrocos para abastecer o avião e acordou todos os jogadores também. E não era a classe executiva, né, que você pode dormir, você tinha que deitar num banco triplo, alguns jogadores até falaram sobre o avião, enfim. A gente tá falando do todo, né? O Botafogo pagou um preço por ter um calendário que é esquisito e ter passado 15 dias de muita decisão e tudo, ô Pedrosa. Então, assim, eu não considero condições normais para o Botafogo. Até a própria escalação ontem aqui, a gente estava falando sobre isso, né, Pedrosa? Sem dúvida alguma, não tem como não colocar tudo que você falou na equação. Eu acho que o Botafogo foi derrotado, não jogou bem. Os jogadores que foram escolhidos para substituir aqueles considerados titulares também caíram de rendimento, fizeram o time também perder a intensidade, mas nada do que a gente pode falar aqui sobre o campo e bola pode, por exemplo, ignorar o fato de que o Botafogo jogou 4 finais praticamente em 15 dias e depois foi para o outro lado do mundo para poder jogar um Mundial. Eu, inclusive, trato esse calendário como algo prejudicial e você, em vez de premiar quem foi campeão, em vez de premiar quem teve ano histórico, como o Botafogo teve, campeão da Libertadores e campeão do Campeonato Brasileiro, você está punindo essa equipe. E aí você coloca, por exemplo, a imagem do clube numa situação muito complicada. O Pachuca, por exemplo, está há mais de um mês sem jogar e foi jogar sua primeira partida contra o Botafogo. A gente até brincou aqui, é melhor estar jogando do que não estar jogando. Mas o ponto é, uma coisa é você estar jogando de uma forma normal, de 4 em 4 dias, dentro do seu território e tudo mais. Agora, você ter que ir para o outro lado do mundo, depois de jogar uma final de Campeonato Brasileiro, com todos os desgastes que já tinha acontecido da Libertadores, com viagens, com comemoração, e esses jogadores responderem depois de uma maratona, vale lembrar, o Botafogo tem mais de 70 jogos na temporada, é muito complicado. As coisas não ficaram de uma forma que a gente pode falar sobre isonomia. O Botafogo ontem entrou em campo sobre uma desvantagem física impressionante. Eu acho que essa desvantagem física acabou dando toda a oportunidade para o Pachuca, que é um time até mostrou ser organizado, mesmo com a campanha ruim no Campeonato Mexicano, e o Botafogo foi punido. Agora, falando tecnicamente, acho que o John fez uma partida bem abaixo do esperado. Para mim, ele falou no segundo e no terceiro gol também. O Alan também não foi um substituto à altura do Marlon Freitas. Não que isso seja fácil, mas também foi mal para mim. Até abandona no primeiro gol do Pachuca a marcação do Idriss, que é o ponta que conseguiu decidir a partida. E, de forma geral, o Botafogo também falhou na hora de concluir. Tiquinho não entrou bem, acho que faltou um pouco de finalização de primeira da parte dele, recebeu algumas oportunidades. O Cuiabana até tentou ali no segundo tempo e não conseguiu ser um cara mais efetivo, até chutou de fora da área. Depois entram Thiago Almada e Savarino também, que não conseguem mudar tanto o panorama, mas o fato é, para mim, o Botafogo ontem estava se arrastando. Assim como já tinha dificuldade no jogo contra o São Paulo e contra o Internacional, teve que viajar para o outro lado do mundo para enfrentar uma equipe que estava um mês sem jogar. E isso, obviamente, interfere diretamente no comentário e no resultado. Então, assim, ano maravilhoso do Botafogo, a gente brinca aqui, zoa e tudo mais, mas nada paga o maravilhoso ano que o Botafogo teve. O Vene, o técnico Arthur Jorge falou depois do jogo sobre como o calendário prejudicou o time e despistou sobre a permanência dele, Rodolfo.
Eu estou extremamente feliz e orgulhoso daquilo que os meus jogadores fizeram durante toda a temporada. Mesmo tendo este jogo, este resultado que nos deixa, como disse, desiludido, porque queremos mais e nós não podemos aceitar perder de uma forma a que não nos toca-nos e deixa-nos magoados, mas a verdade é que há coisas que não dá para fazer mais. Os jogadores tentaram, fizeram, lutaram, tentaram ser mais equipa. Não conseguimos porque tivemos, de facto, algumas condicionantes que nos hoje obrigaram também a não ser aquela melhor versão que este Botafogo tem sido durante toda a temporada. Muito bem, e ele escolheu, assim, a gente até comentou isso aqui ontem, provavelmente por uma escolha física, ele escolheu começar com um time que não é o... Tinham 4 personagens que não eram do time titular, já tendo 2 que não estavam ali por questões clínicas, que era o Vitinho e o Bastos. Então a gente está falando de um time com 6 caras diferentes. O Botafogo tem um elenco muito bom, mas, e aí é uma opinião minha, o Botafogo ele não tem um tipo de jogo e ele joga exatamente daquele jeito, mudando as peças, né? O Palmeiras tem até um perfil, você sabe que o Palmeiras é com ou sem determinados personagens. Claro que uns dão um brilho, um Hendrick, um Estevão, mas o Palmeiras tem um jeito. O Botafogo tem um jeito, mas tem personagens que mudam muito esse estilo. O Almada é um deles. A gente viu um primeiro tempo de um jeito e com o Almada é uma coisa e sem o Almada é outra coisa. Com o Luiz Henrique, com o Savarino. Com o Savarino, o Almada, então, mais ainda. Então a gente viu um Botafogo no primeiro tempo, que foi o que segurou, sustentou o 0-0, mas um Botafogo bem diferente, o estilo de jogar. Tinha ali um buraco ali no meio de campo, porque o Almada e o Savarino se tornaram personagens essenciais nesse jeito de Botafogo jogar. E aí o Arthur escolhe inverter, começar com o time mais misto e depois colocar, entre aspas, a cavalaria ali no segundo tempo. Eu detesto fazer comentários resultadistas, porque a gente estava comentando isso aqui ontem da escolha física. Mas você acha que isso pode ter atrapalhado, talvez, um pouco o Botafogo, Venê? Ou você acha que não? Eu não tenho dúvida, Fernandinha. Obviamente isso atrapalhou. Além do que, os titulares que começaram a partida, beleza, ele fez 5, 4 alterações. Dos titulares que começaram a partida, eles também não estavam no seu melhor momento, fisicamente falando. O próprio Pedrosa mencionou aqui o goleiro John, e eu concordo com o Pedrosa. O John foi muito mal, tanto no segundo quanto no terceiro gol. E aqueles que entraram não conseguiram dar conta do recado. Não gostei nem um pouco da atuação do volante Alan. Mas, gente, brincadeiras à parte, eu não consigo nem criticar o time do Botafogo. Como que eu vou criticar o time do Botafogo diante de tudo que você mencionou na sua introdução? Não tem como. Não faz o menor sentido. O próprio futebol brasileiro não valoriza a equipe que chega numa competição tão importante que é para os times sul-americanos. Porque os europeus, de fato, eles não dão a menor importância para essa competição. Mas nós damos. E a gente deveria valorizar mais a equipe que chega lá. A equipe que chega lá é prejudicada. Olha essa maratona de jogos que o Botafogo enfrentou. Você sabe o que vai acontecer esse ano? Não só esse ano. Não, esse ano agora é 25. Não é só esse ano. É 25, 26 e 27. Porque vai parar o calendário no meio da temporada em 25, em 26 também vai parar, em 27 também vai parar. Não é só esse ano. A CBF deveria estudar algo para poder melhorar o produto, mas isso é um outro debate e a gente já vem criticando isso há muito tempo. Diante do Botafogo, beleza, a gente brinca aqui, a gente zoa a Fernandinha mais, mas, gente, com todo respeito, não dá para criticar nenhum jogador do Botafogo, não dá para criticar o técnico Arthur Jorge, muito pelo contrário. Gostei até da entrevista dele logo depois do jogo, que ele falando, não vou ficar aqui dando desculpa, a gente perdeu na bola, o Pachuca foi o melhor ponto. Só que, obviamente, as condições que ele encarou e que os jogadores do Botafogo encararam, obviamente prejudicaram. Só que perdeu, beleza, mas não dá pra gente ficar aqui criticando os jogadores do Botafogo. Foram mal? Alguns foram muito mal, sobretudo o volante Alan. O goleiro John também fez partidas muito melhores durante a temporada. Mas eu não vou criticar. Com todo respeito, eu não vou chegar aqui na frente das câmeras e ficar criticando nenhum jogador do Botafogo. Muito pelo contrário. Vou parabenizar. Ganharam o Campeonato Brasileiro jogando muita bola, ganharam a Libertadores jogando muita bola. Perderam pro Pachuca não jogando nada? Beleza. Mas diante dessas condições, eu não consigo exigir muito deles, não. Viu? É isso aí, torcida alvinegra, prestem muita atenção nessa grande informação que acabou de sair, tem muita coisa pra gente falar do Botafogo
né, a imprensa esportiva está dando conta de que não só o Almada, né, vai sair do clube, mas o Luiz Henrique, entre outros jogadores, o próprio Matheus Martins, né, o Romero não deve renovar com o Botafogo. Então, assim, há uma imensa expectativa que para a próxima temporada, muitos jogadores, o próprio zagueiro Alexandre Barbosa também não é certo ficar. Então, assim, vendo que um monte de jogadores já estão, né, com tom de despedida do Botafogo, o Botafogo, né, também não vai ficar parado, né, até porque todos esses jogadores vão para o clube da Europa do John Textor, né, que é o Lyon. Então, assim, o nome do atacante uruguaio Canóbio ganha força para chegar no Botafogo. O Botafogo vai reforçar, sim, o plantel para a próxima temporada. O jogador acabou de ser rebaixado. O Atlético Paranaense não irá ficar do clube de Curitiba. Então, assim, há uma imensa expectativa de que ele rescinda o contrato com o Atlético Paranaense e venha para o Botafogo, venha reforçar, né, venha qualificar ainda mais o plantel do Glorioso. Então, desde já eu quero saber de vocês, seria um reforço de peso, seria uma contratação histórica, se caso, né, se concretize. Gosto muito do futebol do Canóbio, e com essa saída desses jogadores, né, que são jogadores, sabe, que fizeram a diferença, que deram o título para o Botafogo, o próprio Savarino também, a gente não sabe se dá permanecer. Então o Canóbio pode pintar no fogão na próxima temporada. Vamos torcer para que ele venha e faça muito sucesso por aqui. Então é isso, torcida alvinegra. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.